Qual é a importância dos 15 minutos iniciais de todos os filmes? Você consegue me dizer? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema interessantíssimo aqui no canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Cruz, esse aqui é o meu canal de cinema e se você é apaixonada ou apaixonado por cinema também, não deixe de se inscrever por aqui. Eu estava lendo esse livro aqui do William Goldman, chamado Adventures in a Screen Trade. William Goldman é um roteirista vencedor do Oscar. E dentro desse livro aqui, ele fala um pouquinho sobre a sua experiência como roteirista, sobre todas as dificuldades dentro do mundo hollywoodiano, e ele também dá várias dicas para quem quer escrever histórias. E uma dessas dicas é justamente a regra dos 15. O que ele diz nessa regra dos 15 é que os 15 minutos de qualquer história são os 15 minutos mais importantes dentro dela. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê disso. O primeiro ponto para esses 15 minutos iniciais serem tão importantes é meramente mercadológico. Imagine que um roteirista, ou um aspirante a roteirista com a sua primeira história, ele está indo atrás dos produtores, indo atrás de diretores, indo atrás de pessoas que podem ajudá-lo a realizar o seu filme. Às vezes esse roteirista também é o próprio diretor do filme. E dentro de qualquer país é muito difícil realizar um filme. Tanto aqui no Brasil como na indústria americana é super difícil. Existe uma competitividade muito grande. Existe uma quantidade de projetos gigantesca. Então, vocês podem imaginar que os 15 minutos iniciais eles são importantíssimos porque são eles que vão ajudar aquela história a se vender para a pessoa que estiver lendo. O que ele defende no livro é que se você não entregar a melhor parte ou pelo menos o que há de melhor da sua história nos 15 primeiros minutos, você corre o risco daquela pessoa nem terminar de ler o seu roteiro. E esse é um dos pontos para os 15 minutos iniciais serem tão importantes. Os 15 minutos finais também são muito importantes, mas eu vou falar deles em outro vídeo aqui no canal. Mas você deve estar pensando, tudo bem, isso é meio óbvio. Qual é a real importância desses 15 minutos iniciais? O desafio de todo contador de histórias é capturar a atenção do público. E isso pode acontecer em vários campos, não só no cinema. Por isso que eu acho legal aprender várias coisas sobre como os filmes são realizados. Porque muitas coisas que se aplicam dentro do universo do cinema também se aplicam na nossa própria vida, nas nossas realidades. Se você pensar nos 15 minutos iniciais quando você está se apresentando para alguém que você se interessa, ou por uma vaga que você tem interesse em conquistar, ou até mesmo os 15 minutos iniciais em outros diversos projetos, como apresentações na faculdade, até mesmo produções de vídeos, eu preciso me preocupar não com os 15 minutos iniciais dos meus vídeos, mas com os 15 segundos iniciais. E a dificuldade de capturar a atenção das pessoas é que nós não podemos entregar logo no começo o melhor da história. Dificilmente você vai encontrar um filme em que os 15 minutos iniciais são a melhor parte daquela obra. Não. O desafio é construir 15 minutos que possam dar para o público, também para os leitores, para os possíveis realizadores daquela obra, um gostinho do que estamos por ver. Mas esse gostinho não pode ser uma mera apresentação. Ela precisa ser sofisticada. E aí a gente pode pensar em alguns filmes que têm exemplos super interessantes. Poderoso Chefão tem uma abertura fantástica. Tem até vídeo aqui no canal falando sobre essa abertura. Mas por que essa abertura é fantástica? Nós começamos o filme ouvindo um personagem que não é protagonista dentro da história, mas a narrativa, a forma com que ele conta tudo aquilo, diz muito sobre o universo que estamos vendo, um universo violento, o sonho americano, e aí somos apresentados ao Don Corleone. É uma primeira cena que ela evidencia toda a dinâmica do filme inteiro. O filme inteiro parte dessas reuniões familiares, desses pedidos, desse mundo do crime. Então é uma apresentação fantástica. Muitas vezes essa apresentação pode se dar na ação, como por exemplo em Star Wars. No primeiro filme realizado de Star Wars, nós começamos sendo apresentados àquele grande universo, aquela tecnologia diferente, aquele mundo que não é o nosso. Na verdade é um mundo de uma galáxia muito, muito distante. E isso é super importante para o filme, não só para apresentá-lo visualmente, mas também para capturar a atenção das pessoas. Pode pensar em qualquer filme que você goste muito. Os 15 minutos iniciais, eles são cruciais porque eles definem algumas coisas super importantes para se contar bem uma história. A primeira delas é apresentar que tipo de filme estamos vendo. Qual é esse mundo? Como as coisas funcionam? Qual é a lógica por trás daquela obra?
Então se você pensa, por exemplo, em um filme que eu considero incrível, que tem um início muito potente, o filme Harakiri, um filme japonês dos anos 60. Esse filme começa apresentando o universo dos samurais. É algo completamente distante da nossa realidade aqui no Brasil. Mas só que como ele consegue apresentar algo extremamente potente logo de início. O filme começa com um samurai chegando dentro de uma casa de outros samurais, né, uma espécie de legião, um quartel de samurais, eu não sei quais são as nomenclaturas específicas, mas esse samurai, ele está pedindo para fazer o procedimento do Harakiri. O que é, afinal de contas, o Harakiri? Basicamente, uma execução honrosa dentro do universo dos samurais. Aquele samurai que está pedindo pelo Harakiri, ele era de outra legião que foi derrotada. Então ele está pobre, ele está à deriva no mundo e, ao invés de viver na pobreza, ele prefere morrer com honra, cortando o seu estômago com sua espada e sofrendo um golpe mortal de um grande guerreiro dessa outra legião. Até aí, esse início de filme poderia ser o suficiente, poderia ser interessante, mas não tanto assim. O que deixa o filme interessante é quando os realizadores escolheram cruzar essa apresentação com o próprio chefe da legião dizendo que há poucos dias atrás outro homem foi até a legião pedindo exatamente o mesmo procedimento. Isso porque começaram alguns boatos mostrando que um samurai foi pedir o Harakiri, o grupo da legião achou aquela atitude extremamente honrosa e o trouxe para dentro da legião, tirando-o da pobreza. Então nós temos uma dinâmica no começo do filme em que, ao invés da gente só descobrir que um personagem quer fazer o Harakiri, somos mostrados a outro personagem, que é um charlatão, até onde a gente sabe, tentando fazer o processo do Harakiri para entrar naquele grupo de samurais. Percebam que a lógica de como apresentar os 15 minutos iniciais vai fazer toda a diferença. Essa regra dos 15 minutos, ela pode ser aplicada também na apresentação de grandes personagens. Se você pensa, por exemplo, na cena inicial de O Cavaleiro das Trevas, o filme com o Heath Ledger. Aquela cena é dedicada não a mostrar o Batman, ele já foi apresentado no primeiro filme. O diretor, Christopher Nolan, tinha o desafio de apresentar o Coringa da melhor maneira possível. Só que se você lembrar bem dessa cena, o Coringa de fato só se revela no final da sequência do assalto ao banco. Mas nós somos apresentados a como ele constrói e arquiteta os seus planos. Isso porque acontece um efeito dominó. Cada um dos assaltantes, depois de cumprir a sua tarefa, é assassinado pelo outro assaltante. Então nós vamos percebendo uma lógica ali do grupo, que não existe uma fidelidade entre aqueles bandidos. Nós percebemos que existe um plano extremamente caótico por trás de tudo aquilo que está acontecendo. E aí, no fim da sequência, descobrimos que quem estava por trás era o Coringa. Essa cena inicial não dura 15 minutos, mas é o suficiente para que a gente se sinta apresentados àquele personagem e ao tipo de filme que vamos assistir. Isso é muito interessante. Você pode perceber que os 15 minutos, eles não necessariamente precisam estar rodeados de ação ou qualquer grandiosidade. Muitas vezes, os 15 minutos iniciais, eles setam a atmosfera do filme. Isso faz com que o público compre o tipo de filme que está assistindo. Quando você pensa, por exemplo, em The Lighthouse. The Lighthouse é um filme que começa com um ritmo bastante econômico. É um filme com uma atmosfera antiga. Nós temos personagens que não se comunicam ali nos primeiros minutos. E isso não necessariamente é um resultado de um grande roteiro nos seus primeiros minutos. Mas o diretor Robert Eggers já tinha provado o seu talento para executar histórias em A Bruxa. Então, nesses 15 minutos, ele se dedica a criar a atmosfera dentro daquela obra. Geralmente, os 15 minutos nos apresentam qual o tipo de filme nós vamos assistir, quais são as grandes dificuldades dos personagens, algumas características principais de todos eles. É um grande desafio para todo roteirista começar uma história. Isso porque eles precisam justamente criar uma exposição. A exposição é mostrar que tipo de filme você está vendo, quais são os objetivos do personagem, quais vão ser os obstáculos daquele personagem dentro da obra, e todos os roteiristas precisam pensar nisso antes de escrever a sua história. E o desafio fica: como apresentar em 15 minutos o coração da sua obra sem revelar a sua alma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu gosto de falar sobre como os filmes são realizados, então se vocês curtiram esse formato aqui, é só deixar aqui nos comentários, deixem outras temáticas que vocês queiram aprender por aqui. Também é interessante pensar que muitas das coisas que nós vemos em como os filmes são contados, em como as histórias são construídas, podem ser adaptadas para como nós construímos a nossa própria história dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade. Fechado? A gente se encontra na próxima.